Olá, amigos do esporte de Guaxupé, de toda a região. Forte abraço a todos, bom dia. Estamos chegando, iniciando pela Clube 106,5 FM de Guaxupé, mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é 31 de março de 2021, quarta-feira. Panorama Esportivo, contando com um oferecimento de Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação com tradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Tudo bem, Rafael? Clube de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Solta o touro. Pois é. ele já começou. Fora a batida. Ele tá completamente pode pegar. Começou arrebentando a corda, caindo do arreio, né? Nosso companheiro João Augusto está completamente perdido. Tanto é que ele falou, Clube de Guaxupé é o Panorama Esportivo. Geralmente, qual que é o habitual? Rafael, bom dia. Rafael, ele ficou simplesmente olhando pra nossa cara. Rafael, nossa, hoje, cadê o bumbo? Você já perdeu o bumbo? Não, pera, deixa eu dar É a data, viu? Deixa eu dar a data que faz isso. Martinho, deixa eu dar uma recuada aqui. Passa a borracha, deixa eu apagar. Já apaguei. Rafael Zayá, tudo bem? Bom dia. Bom dia, João Augusto. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama Esportivo. Bom dia a todos os amigos. Paulo Júnior, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes do Panorama Esportivo. Um grande abraço aí, ressaca da festa de ontem, do aniversário, viu? Exatamente. O João Augusto encheu a lata, caiu de bêbado. Martinho Pedro de Assis, salve, salve. Salve, salve, bom dia, 31 de março, o último dia do mês. Aí nós estamos começando o nosso panorama aqui, muito alegre, muito festivo, e dando um bom dia a todos os ouvintes da 106,5. Ali nos bastidores, Rafael, deu o que fazer para nós convencer o Paulinho de que hoje era quarta-feira. Hoje o negócio... Martim, veja bem, nós entramos no estúdio aqui na abertura, ainda postei o Rafael, tá faltando alguma coisa aqui comigo. O foninho, a gente sem o foninho, a gente fica totalmente fora de si. Mas tá aqui, já, nós estamos tudo alinhadinho. Paulo Júnior correu, já pegou pra gente. Rafael emprestou o pininho pro Martim. Só o Rafael que tava preparado. Nós tá tudo despreparado. Tá, vambora. Vambora com Deus. Então, o Panorama Esportivo de hoje, vamos falar de Campeonato Carioca. Começando então um campeonato que não parou, que aí tá firme e forte, e mandar um abraço especial pro Emanuel Vieira, que escuta a gente todo dia quando vai buscar sua marmita, e ele falou que ontem ele ficou com dó do Vasco da Gama, que ninguém de nós confiou na possibilidade do Vasco ganhar, tanto é que todo mundo apostou no Fluminense. Vamos aos jogos. Puxa vida, ontem nós passou longe. E não ganhou mesmo. Bem, então aconteceu ontem, né, na terça-feira, jogo que foi realizado lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Fluminense e Vasco da Gama ficaram no empate em 1-1. Pois é, hoje nós temos o complemento da rodada, João Augusto. Aí hoje acontecem mais 4 jogos. Daqui a pouco, às 15h30, no estádio Los Larios, Macaé e Nova Iguaçu. E às 17 horas, Botafogo e Madureira. E teremos às 9 da noite o Mengão enfrentando o Bangu. E para fechar, amanhã completa a rodada de número 7. Amanhã também acontece lá no Estádio do Trabalhador, às 15h30, Resende e Portuguesa Carioca. E fechando a rodada amanhã do Carioca, 18 horas, Volta Redonda e Boa Vista. Comentando então o jogo de ontem, esse empate entre 1-1 entre Fluminense e Vasco, um jogo marcado com o gol dos artilheiros. Fluminense o Fred marcou pelo lado do Fluminense, por sua vez, Germán Cano marcou pelo Vasco da Gama. Um jogo de primeiro tempo muito morno, um segundo tempo emocionante. Fluminense e Vasco empatam, Martinho. Olha, o Fluminense, lembra que no comentário de ontem, né, falando a respeito desse jogo, eu disse, vocês também acabaram concordando que o Vasco
está aí no processo de mudança e no processo de melhora. Eu, inclusive, achei que no jogo passado o Vasco acabou melhorando, mas mais uma vez o Vasco comete o mesmo pecado, saiu na frente, tentou segurar o resultado. Um gol do Cano, que foi um gol baseado na surpresa, ele chegou e, se bem que os dois zagueiros da equipe do Fluminense deram uma cochilada, 2 zagueiros tentaram fazer corte e os 2 erraram o corte, então a bola acabou sobrando aí pro Keno, que chegou na surpresa, mas a função do atacante é esta mesmo. Cano. O Keno saiu do Atlético. Cano. É Germão Cano. Mas dá a dupla, Cano e Keno, viola e violão. Germão Cano. Agora, o Fred, né, que prometeu fazer 5 gols, chegar a segundo artilheiro da equipe do Fluminense, vem cumprindo. Ontem, na cobrança de escanteio, subiu bem de cabeça no meio do. Vou chamar aqui de um bolo de jogadores, tanto de Fluminense quanto o Vasco, ele acabou fazendo mais um. E esse ano, pelo menos nesse início, nessa volta, que é o segundo jogo dele na equipe do Fluminense, 2 jogos, 3 gols. Ele então está prometendo o papel que é, além de ser o centroavante, ele é também hoje o dirigente, o mestre da equipe, ao lado do Nenê, né? Eu não posso desprezar também a presença do Nenê. Ô, gente, agora um primeiro tempo horroroso, hein, Paulo Júnior? Não chegou a agradar ninguém, né, Rafael? Essa é a verdade, né? Muito fraco mesmo. A gente não teve o verdadeiro futebol. Poucas oportunidades e muito sem técnica, falar bem a verdade. Arremate longe do gol, pelo amor de Deus. E o Fred, né, João Augusto? O Fred que nós comentamos aqui ontem, né? Tá em pé ainda, Paulo Júnior? Não, é o jogador paradão, né? E a bola nele, ele sabe o que faz, né? Você vê que foi de bola parada aí que saiu o gol da equipe do Fluminense. Você sabe que tá me recordando, Rafael? Aqui, há anos passados, quando a gente montava no caminhão e passava na casa do Pedro, vamos. Ô Zé, vamos, hoje não vamos não. O time do jogo, primeiro tempo do Fluminense e Vasco ontem, tá aparecendo o time do vamos, tá faltando alguém. Não, presta teu chuteiro. Que jogo, que primeiro tempo doído. Horrível. O gol do Vasco foi um gol improvável. O Vasco acertou uma troca de passe ali que, convenhamos, pode pedir para fazer outra daquela que não faz, não. Não, mas só que foi só isso também, viu, Rafael? Foi só isso. Foi só isso. Foi um belo do gol. E foi o que salvou a partida, né, Martim? Foi o que salvou, né? Se tivesse PUC, salvou o ingresso, né? Que salvaria o ingresso. O gol de escanteio é um gol, pra mim, é um gol comum. Não teve nada de especial. Não vamos tirar o mérito do Fluminense, mas foi um gol comum. A cobrança de escanteio. Pra mim, até não vou nem dizer que houve falha de marcação da equipe do Vasco, que tava ali tanta gente povoando a pequena área da equipe do Vasco que alguém iria acertar e deu, né, que o Fred foi o mais feliz. Agora, aos 7 minutos do segundo tempo, o Fluminense errou um gol com o Fred, que, pelo amor de Deus, numa saída de bola horrorosa do lateral direito do Vasco da Gama, do lateral esquerdo do Vasco da Gama, ele soltou a bola no pé do atacante do Fluminense, o qual cruzou pro Fred, o Fred arrematou longe do gol, mas assim, não dava para acreditar, gente. Tava com a bola dominada, o goleiro adiantado, era só ter calma e poder finalizar certinho. Ele apavorou, chutou bem longe da meta. O Fred, eu acredito que se ele não estiver bem fisicamente, ele precisa estar bem fisicamente para que tecnicamente e taticamente ele esteja bem no jogo. É jogador pesado, jogador que a bola saiu assim, 30 centímetros do controle dele, ele já não consegue dominar e nem bater ela. Então, eu acredito que faltou um pouquinho mais de força, de condição física para o Fred para arrematar e fazer o gol. Aos 42 do segundo tempo, o Vasco teve uma oportunidade de fazer o gol através de uma bicicleta. Se você vê a bicicleta, você chora de rir. Velocípede? Foi um triciclo ali. Gente. Triciclo. Porque que aconteceu? Ele tentou dar uma bicicleta, só que ele deu um balão, mas um balão assim, nem pro gol foi. Não, a bicicleta é um pneu murcho. Não, mas sabe que mais me assustou nesse jogo? O Fluminense estava com um time bem formado, pelo menos nome, né? Em nome, bem formado. Você pega Calegari, Nino, Egídio, Martinelli, o Fred, o Nenê, entendeu? É o que, pra mim, é o que o Fluminense está tendo de melhor, é o que está tendo. E me faz uma apresentação muito abaixo do esperado. O Vasco, que também já entrou com um pouco modificado, mas entrou com novidades. O Vasco, a gente tem aquela desculpa de que está em formação, se bem que, né, também nós já estamos aí, se não me engano, na 7ª rodada, já era para ter formado também, né? Eu venho dando martelado, aproveitando a
a sua análise, Martim. Eu venho martelando que o Vasco da Gama, mas ontem, gente, um empate não é bom para ninguém. Mas eu entendo que ontem o empate, ele ficou até melhor pro Vasco do que o próprio Fluminense, como você disse, Martim, em relação à equipe, hoje o Fluminense, a elenco, é muito superior ao Vasco da Gama. Então esse resultado desse empate de 1-1, o Vasco estava na frente, ganhando de 1-0, depois uma bobeira novamente, o Fluminense empatou, mas em relação ao jogo, esse empate de 1-1, pro Vasco, ele foi muito motivador, foi uma autoestima muito grande. O próprio treinador do Vasco, Marcelo Cabo, ele disse isso, nós fomos infelizes na marcação, um vacilo, um cochilo na hora do gol, mas... É a questão de um desequilíbrio muito grande na parte defensiva. Sim. Ele até citou, o Roger Machado citou isso na coletiva, falou que precisa realmente consertar, que a parte defensiva tem esse desequilíbrio, dá muito espaço pro oponente, mas não dá, gente. O Fluminense tinha uma defesa sólida, tanto é que passou mais de 5 jogos sem sofrer gols com o Marcão na reta final do campeonato. Você está falando em defesa, dos zagueiros com dificuldades, né, no entrosamento. Se não fala a memória, o Fluminense está tentando aí o David Braz do Grêmio para ajustar essa parte defensiva do Fluminense. Estava vendo agora de manhã, tem interesse no jogador já com idade avançada, mais experiente. O David Braz, na minha opinião, se caso o Fluminense contratá-lo, ele vai ser uma grande força para o Fluminense. Mas vem para ser reserva ou vem para pegar titularidade? Não, vem para ser titular. Mas vai tirar o Matheus Ferraz? O Matheus Ferraz, na verdade, ele já é como opção, né? Hoje é o Nino e o Lucas Claro que joga hoje. Eu não tiraria nenhum dos dois. O Lucas Claro está machucado. Aliás, ontem ele fez uma falta incrível na defensiva. Exato. Fez uma falta, aliás, que até o peso aí do resultado do jogo, para mim, se deu muito na falta, porque ele é o líder, joga muito firme, sabe sair jogando. Para mim, o melhor zagueiro, inclusive, da equipe do Fluminense. Não vou falar do país, não, mas da equipe do Fluminense. E ontem jogou o Frazan, né? Ontem? Aí eu achei fraco. Não, é jogador de opção, numa necessidade, ele tá ali. Mas eu entendo que o David Braz hoje, ele é um jogador experiente, jogador esforçado. É claro, você está vindo do Grêmio, apesar que no Grêmio também ele não é titular. Mas ele está vindo do Grêmio, para o Fluminense, ele vem com essa incumbência aí de ajustar, de corrigir. Como você disse muito bem, o Roger Machado, no setor defensivo, está tendo muito problema, muita dificuldade para ajustar essa situação. Eu acho que caso o David Braz realize a negociação com o Grêmio, é uma grande força. E eu já tenho uma opinião assim, um pouco conservadora com relação ao David Braz, Augusto, porque no Santos, ele foi pro Grêmio. O Santos meio que havia desistido do David Braz. No Grêmio, ele acabou que não fez uma boa campanha. Aí, lógico, é um jogador que tem experiência, tem talento, mas é um jogador comum, né, Martim? Exatamente. Não é um jogador que vai... Ele tem vontade, ele é determinado, mas isso aí os outros também têm. Agora você pega um zagueiro assim, um bambambam, é diferente. Tá, vamos lá. Já ficou no papo furado nosso aqui, porque a gente tá falando vamos embora pro Flamengo. Então, terminamos de falar do clássico, vamos ao jogo do Flamengo, que deve ir com força máxima, Martinho. Você tem aí o provável escalação do Flamengo? Olha, o Flamengo, ele vai hoje, só não vai dos titulares o Rodrigo Caio, assim mesmo, porque o Rodrigo Caio tá com problemas aí tá na transição, né? Transição. Então o Flamengo deve mandar a campo hoje o Diego Alves, Isla, Bruno Viana, William Arão na zaga, continua lá na zaga, e Felipe Luiz. Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. E o Rogério Ceni também volta ao comando. Ou seja, é o Flamengo que a gente quer, né? Ou pelo menos que o torcedor do Flamengo quer e espera. É o Flamengo que vai começar o jogo de hoje, tentando se encontrar novamente dentro de campo, voltando dessas férias agora com os titulares, porque já tem aí Supercopa do Brasil, dia 11, se não me engano, dia 11 de abril, contra a equipe do Palmeiras. Paulo Júnior, vamos lá. Esse time do Flamengo, o último jogo foi um empate em 1-1 contra o Boa Vista, mas foi um time misto, aquele time que estava até então jogando o começo do Campeonato Carioca, porém com algumas peças fundamentais desse time. Para você, esse time agora, o titular do Flamengo, atropela de agora para frente no Campeonato Carioca ou não? Eu acredito que ainda não. Ele ainda vai em banho-maria, né? Para você ver, ele pega a equipe do Bangu, que não é uma equipe boba, é uma equipe que sabe jogar futebol.
Então eu acredito que a equipe do Flamengo ainda vai ir com essa equipe, né? A equipe base mesmo agora que é do Flamengo, o titular que é do Flamengo. Eu acho que ainda vai umas 2 ou 3 partidas para começar a engrenar e formar novamente aquele timaço que é do Flamengo. O Eduardo mandou aqui, pare de secar o Flamengo. A gente não está secando o Flamengo, Eduardo. Só vale ressaltar que estamos aqui apenas falando que esse time, pela qualidade que apresentou nas últimas 2 temporadas, ele tem que passar o carro em cima do Bangu. Será um jogo tipo, para mim, né, na minha visão, nesse primeiro jogo, será até um tipo treino. Por quê? É um time que mesmo ficando alguns dias aí parado, não me lembro quantos dias a equipe titular do Flamengo ficou parada, né? As férias dos titulares, se não me engano foram 20 dias, mas mesmo voltando, eles ainda têm um certo conjunto, não consegue perder um conjunto em 20 dias também de paralisação. Talvez alguém exagerou aí nas férias, voltou um pouquinho mais pesado, não sei dizer isso, pode até não encontrar tanta facilidade, mas contra a equipe do Bangu, você disse muito bem, concordo plenamente. Eu ainda acho que o Flamengo passa o carro. João Augusto, esse time do Rogério Ceni aí, até então ele estava muito questionado no final do ano passado, no final da temporada de 2020, mas o título do campeão brasileiro deu até então uma tranquilidade maior para ele trabalhar no Ninho do Urubu. A pergunta que fica para você é, ele já começa esse campeonato carioca agora, assim, assumindo o Flamengo, já com a responsabilidade de levantar a taça ou não? Claro, a equipe do Flamengo, o time, o elenco é forte. Só voltar um pouquinho atrás, em relação àquela Libertadores da América 2019, né? É isso? Pode me ajudar? Sim. Que o Flamengo foi campeão. Em relação àquele time, hoje o Rafinha, que jogava, hoje é o Wilson, né? Que nós tínhamos aí o Pablo Mari, que hoje tem aí o Bruno Viana, tem o Gustavo Henrique e o Arão de zagueiro. E também hoje joga o Diego Ribas, mas tem o Arão como volante. Então são praticamente 2 jogadores em relação àquela equipe que já está indo para 2, 3 anos, né? Manutenção de time, manutenção de equipe. Isso é importantíssimo. Jogando 19, 20 e vai abrir 21 agora. Então, praticamente com 2 modificações. Agora, isso, é claro, o Rogério Ceni, ele começou em baixa no Flamengo. Ontem eu estava vendo uma matéria com o Diego Ribas. Hoje ele é um dos caras aí muito pontual na equipe do Flamengo. Ele diz que o Flamengo é uma equipe vencedora, o Flamengo tem um elenco forte e eles os jogadores, estão com o Rogério Ceni. Ganhou o brasileiro, o Rogério Ceni precisava de um título assim agora. É claro, Rafael, você disse muito bem. O elenco do Flamengo, o time do Flamengo, essa equipe principal, ideal aqui, é para levantar a taça, com certeza. Agora tem uma coisa, viu, João Augusto? A gente fala que até os torcedores do Flamengo, às vezes, não gostam, né, do comentário que a gente tece aí a respeito ao Flamengo. Agora, o Flamengo é uma boa equipe. O Flamengo não é uma equipe de encher os olhos, isso aí está muito longe disso aí. O problema é que os outros times brasileiros é que deixam muito a desejar. Nós não temos aí equipes aí a nível do Flamengo. Agora, falar que o Flamengo é um timaço, que é o melhor time, isso aí não é não. Isso aí fica muito longe disso aí. O problema é a qualidade das outras equipes brasileiras. Esse é o grande problema. O Flamengo foi campeão ano passado, quando foi campeão pela primeira vez aí, diante de vários tropeços e vários problemas das outras equipes brasileiras. Este ano, a mesma coisa. O Flamengo estava lá atrás, as outras equipes foi bobeando, não mostrou qualidade e deixou que o Flamengo fosse campeão. Mas para falar que Flamengo é o timaço, tá enchendo os olhos aí, meu amigo, tá muito longe disso aí. Mas veja bem, Paulo Júnior, eu vou pensar um pouco diferente de você. É que nós falamos, 2019, praticamente mudaram apenas 2 jogadores, o Rafinha e o Pablo Mari. Mantém aí os outros. Em relação, eu falo assim, situação de engrenar, de o time ganhar padrão, o coletivo. O Flamengo fica muito forte agora, é claro. Nós temos aí Palmeiras, nós temos aí o próprio São Paulo, que está montando um elenco forte, o próprio Grêmio também, que está correndo atrás, em si. Mas eu acredito que o Flamengo hoje, se não for o melhor, ele está aí na ponta para cima dos melhores. E eu já vou ser um pouco mais contundente. Flamengo, para mim, é o melhor. Até superior a própria equipe do Palmeiras. Eu concordo, sabe? Esse time que vai ser colocado em campo aqui, ó, com 3 alterações em relação a 2019, e as 3 alterações exatamente na zaga, se bem que Arão não é alteração, ele só mudou de posição, né? Vamos também contextualizar isso aí.
É o mesmo time e é um time bom. Pode, como eu disse, pode estar um pouco desentrosado nesse retorno devido à série, até pode, mas isso é normal no futebol. Não é só o Flamengo, não é diferente quanto a isso. A única coisa que eu vou dizer que ele não é o time 10 é se levar o Flamengo a ser comparado com times europeus, por exemplo, com a Liga dos Campeões. Aí a história muda bem de figura. Mas dentro do Brasil não tem a menor sombra de dúvida de dizer que quem ofusca o Flamengo hoje é somente o Palmeiras. E assim mesmo não chega assim. Time titular, porque ontem até essa discussão, nós levamos para os microfones essa discussão, porque o Thiago ainda perguntou: time reserva do Flamengo ou time reserva do Palmeiras? Quem é melhor? E de time reserva, time alternativo, eu acho do Palmeiras melhor. Nós discutimos isso hoje. Isso, mas agora de time titular, esse time do Flamengo também é o time a ser batido. E tem outra coisa aqui também, ainda falta aqui o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, na minha opinião, joga muita bola. Ele entrando aqui, alguém vai dançar. Ou o Arão vai voltar para a sua função normal, ou vai manter o Arão, vai sair. Gustavo Henrique que roda. Gustavo Henrique que roda. Mas porque se a gente analisar ainda um pouquinho do Flamengo, o Arão, que foi improvisado numa função diferente, e o Rodrigo Caio encaixaram muito bem os dois. Não, mas o João, isso que você está falando, eu já ouvi a entrevista, eu já vi uma declaração do Rogério Ceni no sentido de que Rodrigo Caio voltando 100%, ele vai trazer o Arão para a posição de origem dele para trabalhar junto com o Gerson. Então senta o Diego Ribas. O Flamengo cresceu de produção no ano passado, justamente quando o Diego Ribas foi para jogar de volante. Mas eu vejo, João, a gente já extrapolou aqui, chama um intervalo, meu filho. Agora não, o chefe fica bravo com nós. Presta atenção. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos com mais esporte para você. Vamos embora. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. É muito mais Rádio Clube. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Fique ligado, o chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais gasta energia na sua casa. Sempre que puder, mantenha-o na posição verão. A economia pode chegar a 30%. Feche o chuveiro na hora de ensaboar. Com menos de 10 minutos, é possível tomar um bom banho. Quando você economiza energia elétrica, você paga menos e ajuda a preservar o meio ambiente. Sustentabilidade, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube com o Panorama Esportivo. Campeonato Gaúcho, João Augusto. Hoje acontecem 2 jogos nesta quarta-feira, às 20 horas, lá no Gigante do Beira Rio, o Internacional recebendo o São José. E às 20 horas, o Ipiranga recebe Brasil de Pelotas. Às 21h30, São Luís e Grêmio. Esse jogo será realizado lá em Ijuí, São Luís e Grêmio. Inclusive, Ijuí é a sede da Sicredi. Aqui o banco que abriu recentemente, cooperativa de crédito que abriu recentemente. E um abraço especial para o Elias Busler, que é o gerente aqui, toda a galera, a Raíssa do marketing, toda a galera da Sicredi. Depois você passa lá e pega. Pois é, o jabá, né? Depois, como é que chama o gerente, Elias? Depois a gente vai dar uma conversada aí, né? Grande abraço com ele. E tem outra coisa, hein? Mas eu não disse, né, Rafael? Se ele é gremista ou se ele é colorado. Ele é gremista. É gremista? Ele é gremista. Não, ele tem bom gosto. O Internacional também é um bom time. Ele não sabia para onde correr agora. Bom, falando rapidamente desse jogo, Martinho, Internacional e São José. Não tem o que falar, né? O Inter é favorito, o Inter deve atropelar. Tem mais alguma coisa a adicionar? Olha,
O Inter ganhou as últimas 4 partidas, Ângelo Ramírez ainda não perdeu, continua estudando o time, né? Na defesa aí, o Zé Gabriel pode voltar, tem Cuesta para experimentar, tem o Heitor, esse pessoal ainda não são aí, né? O pessoal que vai voltar neste jogo a título de experiência, ou seja, o Internacional ainda está em estado de estudo. Estou sendo até redundante aqui, pelo Miguel Ângelo Ramírez. Agora, é muito superior à equipe do São José, não resta a menor dúvida, e quer vencer e vai vencer, eu acredito que vença também, até porque o Internacional precisa continuar mantendo a sua boa posição no Campeonato Gaúcho. Em fase de experiência, em fase de formação. Conforme você disse, essas experiências, inclusive no gol. Hoje, quem deve defender o gol do Internacional deve ser o jogador Daniel. Daniel fazendo a sua chance, tendo a sua grande chance, e justamente já com. Eu não vou continuar chamando aqui, já ainda chamando de treinador novo, né? Até porque vai ser a quarta partida dele e a quinta que ele tem acompanhando, então é novo. Essa escalação do Daniel, inclusive na entrevista, ele disse que é mais para sentir como que ele realmente está. Logicamente não está menosprezando a equipe de São José, mas é oportunidade. E hoje o Internacional vai com Daniel, Heitor, Zé Gabriel, Cuesta e Léo Borges, Rodrigo Dourado, Edenilson, Prachetes, Palácios vai fazer a sua estreia. Vai fazer mais uma vez, mais um jogador aí que tá pleiteando uma vaga nesse time titular do Internacional. E jogador bom, gente. É um chileno, um jogador muito bom, rápido, ágil. Vamos ver se ele corresponde. E completando o time aí, o Yuri Alberto, né? Aí o Guerreiro vai estar à disposição, o Galhardo vai estar à disposição. Também chuta. Ou seja, o Flamengo tem bons nomes também. O Flamengo, desculpe-me, o Internacional tem bons nomes. E mais uma vez. Só que ele tá jogando mais uma vez o Patrick pra jogar de atacante. O Patrick tá lá como atacante. Ele tá confirmado, hein? O Patrick tá confirmado. Agora aí, a briga aí, Martim, conforme você frisou, é do Guerreiro e do Galhardo. Eu acho que entra o Guerreiro, hein? Porque tá aí essa dúvida aí, não tá definido qual dos dois começa jogando aí. Mas eu acredito que o Guerreiro, ele entra e o Galhardo vem depois aí no segundo tempo. Na informação do Globo Esporte, o Yuri Alberto deve começar. Deve começar justamente nessa briga que ele entra na briga Guerreiro, Roberto e Galhardo. Mas essa situação é boa pro treinador, boa pro Ramírez. Quantas opções ele tem para colocar um de 3, ele vai escolher um. Aproveitando que estamos falando de Campeonato Gaúcho, falando de Internacional, vamos dar uma notícia também do Grêmio. Martinho, o Borré não vai ser jogador do Grêmio, é isso? Definitivamente o Grêmio desistiu da contratação de Borré. Essa informação foi ontem à noite, inclusive, porque o Borré, além do preço muito alto, que o time do Grêmio não estava assim estava até preocupado com o valor, mas mesmo assim havia aceitado em função de muitos pedidos do próprio Portaluppi, mas eles acharam que o Borré o empresário do Borré, para ser mais preciso, ficou fazendo muita... Vamos chamar aqui de frescurinha, muita onda. Uma hora ele queria assinar o pré-contrato, que era pré-contrato até então. Outra hora não queria mais, queria pensar mais um pouco, ficou naquela até que o Romildo acabou dizendo, vamos fazer um negócio? Tá difícil para nós, parece que tá pior para vocês. Então deixa assim. Quem muito quer, nada tem. Isso. E o Borré tá nessas ofertas milionárias. Um oferece 1,5 milhão, o outro oferece 2. Aí por fim tava quase fechando por 4 milhões com o Grêmio. Daqui a pouco ele vai sair livre, vai poder assinar um pré-contrato. A partir de junho ele já pode assinar um pré-contrato, sair sem valor nenhum. Aliás, o pré-contrato já pode acontecer até agora, mas a partir de julho ele é dono do seu próprio passe. Então o que ele pode fazer? Eu vou fechar com aquele time que vai me dar uma luva maior e assim sucessivamente. Talvez não vai ser o melhor negócio. Tá que nem o ex-presidente do Corinthians, Vicente Mateus, tá com muito lero-lero. Para com isso aí, ué. Ele já perdeu oportunidades, por exemplo, com o Palmeiras. Então, né? Tem que ser mais decisivo. Agora, por outro lado, o empresário, quando eu falo ele, mas na verdade é o empresário, né? O empresário tá querendo aproveitar o máximo do mercado, só que ele tá experimentando demais. Esse moço ia ganhar no Grêmio, se não fala a memória, 1 milhão por mês? É isso, não, mais de que o Borré? Isso. Não, João, você tá maluco? Ele ia ganhar 34 milhões por luva. 34 milhões por luva. Aí isso aí a gente divide no tempo de contrato.
E de salário dava mais de 1 milhão. Se você pegar o valor da luva e dividir por mês, daria, no primeiro ano, daria coisa de quase 4 milhões. Quase 4 milhões. É muita coisa. O Grêmio tá muito endinheirado. Não, mas o Grêmio tá endinheirado. Você pega a situação do Grêmio hoje, realmente é diferenciada. O Grêmio hoje, ele tem um aporte financeiro. Pega só as últimas vendas do Grêmio. Arthur, Cebolinha e PP. Não, isso é verdade. Já deu mais de 400 milhões. Então, eu falo de diretoria inteligente, que negocia bem, compra bem e vende bem. Agora, a opinião dos colegas aqui, o Grêmio fez bem ou mal ter dispensado? Eu acho que fez bem, porque um valor desse racha elenco. Exatamente. Um valor muito alto para um jogador, eu acho que os outros não correm por aquele outro. Então acho que o Grêmio fez certo, preservou até então a sua equipe ali. E digo mais, o cara para vir para ganhar, digamos que 46 milhões no ano, mais ou menos 46 milhões no ano, ele tem que vir resolver sozinho. Só para concluir, Paulo Júnior, ainda sobre o Grêmio, um que não está aí tendo muito espaço no Grêmio é o Jean-Pierre. Está aí praticamente acertando com o Bragantino. Essas possibilidades de o Jean-Pierre jogar na equipe do Bragantino. Segundo o Renato Gaúcho, parece que está sem espaço, parece que está sem muita chance o Jean-Pierre na equipe do Grêmio. Eu sempre disse aqui que é um bom jogador, mas é um jogador preguiçoso. E o futebol hoje, o esporte hoje, aonde quer que for ele, se o jogador não tiver um pouquinho mais de vontade, ele não produz. Pode ser muito técnico, pode ser bom jogador, a bola cola nele, mas se tiver um pouquinho de vontade de arranque, é o caso do Jean-Pierre. Não se discute a capacidade dele, mas é jogador preguiçoso, jogador mole. Inclusive, tinha uma possibilidade de troca com o Vitor Bueno no São Paulo. A troca entre Jean-Pierre e Vitor Bueno. Particularmente, eu vejo com bons olhos. Isso do lado torcedor. Como sou torcedor são paulino, eu vejo com bons olhos, porque o Vitor Bueno já não tem mais clima para jogar lá. E pro Grêmio é um jogador do estilo que ele precisa. Por sua vez, são dois jogadores que ainda tem mercado. Agora, você disse muito, puxando pro lado de São Paulo, em cima do Jean-Pierre, Rafael. Pô, é um jogador. Jean-Pierre? É um jogador, claro. O elenco que o São Paulo, que o Crespo está montando, que a gente entende, nós estamos até discutindo ali em Roça agora mesmo, o Jean-Pierre, eu acredito que ele fica bom no time de São Paulo. Para mim. Porque precisa um cara mais sossegado para arrumar, para organizar, para ver, para analisar. Aí sim, eu acho que ele encaixa na função, no perfil dele, Jean-Pierre. Para mim, o pecado do Jean-Pierre é os altos e baixos. Sim. Ele está fazendo um papel no Grêmio, né? Que ele ainda não saiu de lá definitivamente. Ele faz um papel tipo quando o Luan começou no Corinthians. Porque o Luan saiu do Grêmio, estava bem, foi pro Corinthians, ele começou com altos e baixos, até que ficou embaixo. O Luan, que também, para mim, o Jean-Pierre, se não abrir os olhos, está indo para esse caminho. Tanto é que no Grêmio já perdeu um espaço. Eu fiquei sabendo de uma história aí, mas eu não posso levar ao ar. É muito nos bastidores, mas que inclusive justifica essa situação desses altos e baixos de Jean-Pierre. Mas tem a ver muito com a vida pessoal e valores astronômicos que circulam lá e entre outras coisas. Mas isso aí, Rafael, às vezes o jogador, ele, conforme o Martim frisou, isso é uma aposta, né? Às vezes o jogador não está bem lá e ele vem, ele arrebenta. Às vezes o outro jogador que está bem numa equipe muda aí de clima, muda de cidade, tudo e não dá certo. Agora, em relação ao Borré, esse alto salário que você estava falando, eu fazendo as minhas contas aqui, ele vai ganhar aproximadamente, se for dentro destes números que vocês citaram aí, quase que 2 milhões por mês. Agora, eu vou falar uma coisa pra você, viu, Rafael, e meus colegas aqui de bancada. Um jogador com alto salário deste aí numa equipe, a equipe tem que ser campeão estadual, campeão brasileiro, campeão da Copa, campeão da Libertadores, para justificar um salário desse, meu amigo, senão, pelo amor de Deus. O Paulo Júnior, e ele ser artilheiro de tudo quanto é competição. Não, tem que fazer 2, 3 gols. Claro. Tem que fazer gol. Agora, gente, é um valor assim, fora da curva. Não, é o que eu tô falando pra você, um atleta desse numa equipe, essa equipe tem que ser campeão de todas as coisas, senão não Só para arrematar o assunto meu. do Jean-Pierre, o Bragantino inclusive negou
que surgiu esse boato que o Bragantino estava interessado no Jean-Pierre e tudo mais. O Bragantino soltou uma nota oficial negando, falou que não abriu negociação, não tem nada em vista nesse contato com o jogador Jean-Pierre. Até fez um elogio. Ele é até um bom jogador sim, porém não passou pela nossa cabeça a contratação dele agora. Existem especulações, sondagem, blá, blá, blá. Especulações de setoristas. Eu tô aqui com uma informação que a hora que saiu a decisão definitiva da não contratação, o Grêmio oferecia 5,4 milhões de dólares por ano a título de luvas, isso ao ano, com um contrato de 5 anos e mais uma premiação de $250 mil por cada título que o time ganhasse, com ele, logicamente, em campo, e ainda não disse quantos gols, mas como o João Augusto gosta muito de dizer isso, eles iriam fazer um contrato. Se ele atingisse aquela determinada quantidade de gols, ele também ganharia $250 mil. Aí cai naquilo que você disse, Rafael, que eu tô de pleno acordo. Você acha mesmo que o resto do time iria tocar a bola para ele fazer gol, sabendo que só ele ganharia? O Diego Souza ia tocar a bola para ele? Não ia, de jeito nenhum. Eu vou falar, e tem mais coisa, viu, Rafael? Ô Martim, dentro do que você falou aí, do artilheiro ganhar por gol, o que vai ter de zagueiro aí fazendo uma parceria e deixando o centroavante fazer gol não vai ser brincadeira, viu? Não, do jeito que esse país nosso, pô, deixa eu fazer 2, 3 gols lá, eu vou ganhar aí R$100 mil por gol. Nós rachamos isso aí, bola pra frente. O Paulo Júnior, essa foi boa, leva 100. Não, lógico. O Martinho falou que tem então de 5 milhões e meio de luva por ano. Por ano, isso. Então você vai pegar o dólar hoje a 5,70, daria em média de 11 milhões por ano de luva. Vezes 5 anos de contrato. Então, daria quase 55 milhões de luva. Como se não bastasse, praticamente 1,5 milhão por mês de salário. Salário livre de imposto ainda, tá aqui, ó. Só tá escrito aqui, ó, livre de imposto. Então a gente tá falando de um salário livre de 2,5 milhões por 5 anos. Uai, gente, todo mês tem 2,5 pau na conta. Para com isso, dá pra andar de mas aí, Martinho, eu vou agora eu não vou pensar diferente, não, vou pensar igual o Paulo Júnior. Tem que ser campeão de tudo quanto é coisa. Vai disputar Copa lá não sei aonde. Você vai ter que ser campeão. Você vai ser artilheiro. Aí 2,5 milhões por mês. Não, aí eu ainda me pergunto. Para o 11 que eu quero descer. Eu não conheço o Borré nem o empresário dele. Mas por que o cara deixa passar uma chance dessa? Até porque eles dizem, né? O presidente do Grêmio disse que cansou de ficar naquela lenga-lenga, vai, não vai. A verdade, porque aí eu respondo já a sua pergunta. A verdade é que ele estava até então segurando que estava igual o Sampaoli. Ele estava esperando uma oferta que tinha uma provável oferta que chegaria para o Borré da Liga Norte-Americana, só que não chegou. Então é por isso que ele ficou cozinhando o galo, leva pra lá, leva pra cá, pra ver se daria tempo pra chegar a oferta, mas a oferta não chegou até agora. Mas não me surpreenderia se logo mais o Borré venha pra algum desses times que a gente falou por muito menos valor. Mas veja bem, Rafael, só pra concluir, Borré, será que equipes europeias já demonstrou interesse nele? As Bambambam, Manchester City, Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, enfim, será que esse valor o futebol europeu é rico de dinheiro? Por falar em futebol europeu, logo depois do intervalo comercial vamos falar da provável venda de Gabriel Menino. Verdade. O Gabriel Menino tá valorizado, hein? Muita gente querendo ele. Agora, João Augusto, será que fizeram uma pesquisa já, um levantamento para saber quantos gols que esse cara fez do time que ele tava jogando, se realmente ele vale tudo isso aí, Rafael? Com certeza vale, a gente discute depois do intervalo comercial. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. No CNA, estamos juntos desde sempre. Agora, ainda mais. Sala de aula, no escritório, em casa, tanto faz. Aula de inglês? Online ou offline? Pro CNA, não muda nada. Cada um é do seu jeito. Cada amigo do peito. Tamo junto, compartilhando, aprendendo, te convidando. Bem junto. Tamo together. Tamo together. Matricule-se já. CNA. Juntos é o nosso jeito. CNA Guaxupé. Telefone 3551-7495. CNA Guaranésia. Telefone 3555-3453. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva. O rufo
faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Depois de tanto tempo que eu trabalhei, é hora de curtir, chegou a minha vez. Vou me aposentar pra viver o melhor da vida. Quer aposentar? Teve seu benefício negado? Quer revisar seu benefício? Agende seu horário pelo telefone. Ligue agora no 99725-9475. Estamos na rua Major Anacleto 79B, ao lado do Hotel Marambaia, em Guaxupé. Aposentar Brasil. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube com o Panorama Esportivo. E conforme falamos, antes de entrar o intervalo comercial, Gabriel Menino, prata da casa aí do Palmeiras, um dos grandes destaques dessa molecada que tá levantando título atrás de título do Palmeiras, tá recebendo uma proposta aí de 88 milhões do Chelsea. Martinho Pedro de Assis, e aí? E aí que deve vender. Vai desfalcar o Palmeiras tecnicamente? Vai, mas 80 milhões de reais na atual situação o futebol não está em crise, mas poderá até vir a sofrer com essa crise. Eu acho que o Palmeiras fará um bom negócio. É imprescindível a presença do menino aqui do Palmeiras, é um bom jogador e vai fazer tecnicamente falta. Mas ultimamente ele estava até na reserva, né? Hein? Se você for pensar que ultimamente ele é um jogador importantíssimo, mas ele, pela lógica, ele era o 12º titular do Palmeiras. Ele entrava e jogava na lateral, jogava de volante, jogava de meio, jogava de ponta. Então, realmente, ele jogava em várias posições. Mas é uma oferta que é difícil segurar, hein, Paulo Júnior? Claro, Rafael. É difícil segurar e outra coisa, o que move o futebol, o que move o esporte é dinheiro, todo mundo sabe disso aí. Então, o clube faz investimento, categoria de base, para formar garotos e justamente para vender. Agora aparece uma grande oportunidade dessa. Vai segurar o jogador? Quem difícil, sabe? Né? E amanhã ou depois, daqui 1 ano, 2 anos, se o futebol dele cai. Caiu o futebol, você sabe que cai também o preço do jogador. Claro, então, tudo tem que aproveitar a oportunidade. Por que todas as equipes brasileiras, quando terminam um campeonato, é campeão, tudo vende quase que a metade do seu elenco? Ele tem que aproveitar a oportunidade, porque senão depois se passar, Martim, o jogador igual a ele, 80 milhões. Se daqui 1 ano o futebol dele cai e ele não consegue mais, ele cai para 5 milhões, e aí? É o que eu disse. Como é que o clube vai fazer, sobreviver? É o que eu disse, você confirmou. Ô João Augusto, só que temos também aqui o Patrick de Paula, Danilo e o Gabriel Veron, e também o Wesley, que também são sondados para essa janela europeia agora. Rafael, que beleza essa diretoria do Palmeiras, o trabalho em si de todo a equipe do Palmeiras, todo o clube do Palmeiras, todos da base, como disse o Paulo Júnior. Gabriel Menino veio da base, esses outros todos aí vieram da base. Aí sim a gente valoriza um trabalho bem feito em se tratando de base, de garotos. Para você ver, 88 milhões do Gabriel Menino, e na verdade, você foi muito claro, e ele hoje no Palmeiras ele está como opção. Ele está amargando um banco, está na reserva. Então o que acontece? Dona Leila, eu sou o Maurício Gagliotti. Peraí, o Gabriel Menino, vamos aqui, a aeronave da Dona Leila está ali, vem aqui, nós vamos te levar você lá no Chelsea. Vai com Deus e boa tudo de sucesso para você. Agora, dentre esses jogadores, Patrick de Paula, Danilo, Gabriel Veron e Wesley, para vocês, ou até mesmo o Gabriel Menino, qual de vocês aqui é o, digamos que o melhor jogador dessa base do Palmeiras? Olha, na minha opinião, ele surgiu, né, o ano passado, um ano retrasado. Eu diria que, na minha opinião, o Patrick de Paula é o mais perfeito. E para você, Martinho? Olha, eu gosto muito do Gabriel Menino. Ele é mais polivalente. Não é exatamente a mesma função do Patrick de Paula. O Patrick de Paula é mais volante, né? Dá-lhe mais na marcação. É um excelente jogador, tem uma qualidade. Porém, no preparo físico, na velocidade, rápido de raciocínio, entrosamento, eu sou mais o Gabriel Menino. E para você, Paulo Júnior? Também.
Ó, eu vou contrariar vocês todos. Tá, vamos Pra lá. mim, o melhor jogador desse Palmeiras aí é o Wesley. É o Wesley. Atacante. É o atacante que é o que pensa diferente, é o que desafoga o Palmeiras. Mano, o Wesley, deixa eu só pegar um gancho aqui. O Wesley veio da base? Da base. Da base também. Ele é decisivo nos jogos importantes. E aliás, nos jogos importantes é que o jogador tem que se mostrar. Deixa eu só fazer a correção aqui, senhor Rafael. O senhor não disse o Wesley para nós quando o senhor disse os nomes aí. Meu Deus do céu. Falei os 5 jogadores. Quem são os 5? Danilo, Wesley, Gabriel Veron, Gabriel Menino e Patrick de Paula. Como não falei? Cadê o... Falou aí? Até anotei aqui. Eu falei os 5. Falou. Então eu vou dar uma recuada aqui. João, o bumbo já tá longe do céu. Mas aí... eu entendo a situação, mas eu ainda acredito que um jogador volante canhoto, jogador que chega à frente canhoto hoje no futebol. E todos com idade olímpica, hein? Todos com idade olímpica. Justamente. No futebol hoje, um volante com canhoto, gente, que domina bem, que toca bem, que arrisca de longe. O Gabriel Menino me parece, fez um gol na Libertadores, que ele arriscou um chute longe e fez um belo gol. Agora o Patrick de Paula, a gente analisa o jogo dele. Toda hora ele tá batendo, de longe, da onde que der, e a bola sempre em direção do gol. E detalhe, pela previsão do Palmeiras no começo da temporada, eles soltaram o próprio balanço, alegando que deveria ter venda de um jogador ou jogadores de até 80 milhões para poder balancear o caixa. Ou seja, se vende o Gabriel Menino por esse valor, já não precisa vender mais ninguém. Já está seguro, pela perspectiva que tinha no começo da temporada. Baseado na oferta do Gabriel Menino, aí considerando os 5 da base, o Palmeiras formou pelo menos 400 milhões de reais aí com a base. Não vai vender, lógico que também não pode destruir o time, mas tem onde tirar dinheiro, digamos assim, na hora do aperto do sufoco. Até porque, eu até anotei aqui, Juventus, Tottenham e Atlético Madrid tem interesse em outros jogadores que estão entre esses 5 aqui da equipe do Palmeiras. Ainda não estão conversando, mas já demonstraram interesse. Ou seja, o Palmeiras tem, vou chamar aqui de bala na agulha para o seu suporte financeiro. Você, como diretor, venderia o Menino, Rafael? Eu venderia. Claro, eu venderia. Claro. Sabe por quê? Ele não é hoje uma peça fundamental desse time do Palmeiras. Sim. Hoje eu vejo uma pessoa nesse Palmeiras que é fundamental, que é o goleiro Everton. Que é fundamental. Quanto a isso Esse é intocável ali, não tem como mudar. Por sua vez, o Palmeiras sem o Wesley fica um time mais previsível. O Wesley é o cara que pega a bola e vai pra cima, é o cara que pensa diferente. Então, hoje o Wesley faz a função mais próximo do que o Dudu fazia. Isso. E que o Palmeiras ficou refém disso. Então, hoje eu vejo isso, realmente eu vejo o Everton fundamental, o Gustavo Gomes fundamental e o Wesley. O Patrick de Paula, eu venderia também. Por quê? Porque tem peça de reposição. O Danilo, eu venderia também. Por quê? Porque volante é o que o Palmeiras mais tem. Então, por mais que você venda, você consegue substituir a altura. Você não perde tanta qualidade assim. Agora, o Gabriel Menino é a mesma situação. Ele estava jogando no lateral, foi pro meio campo, estava jogando de volante, por fim estava jogando de ponta. Ele é polivalente, isso favorece muito. E ele é um jogador, já apesar de novo, com muita personalidade. Só que, por sua vez, não dá para negar uma oferta de 80 milhões. Rafael, mas dentro desses 5 garotos aí, o Gabriel, o Patrick, o Danilo, o Veron e o Wesley, quem desses aí você acredita que vai ficar no Palmeiras? O Palmeiras não vai conseguir os 330 milhões que tava falando no Verón, gente. Convenhamos. Aquilo lá foi fake. Foi fora da curva. Foi fora da curva. Agora, vamos lá. Por sua vez, eu acredito que se vende o menino, todos ficam. Porque já atinge a meta da temporada e consegue manter o time completo até o final dela. E no próximo ano, claro, se você vender por 80, você vai vender por 160, vai dobrar. Você tem um ano para poder trabalhar o jogador. Justamente. Você tem um ano para poder trabalhar, para ter essa, digamos que essa folga. Você já atingiu a sua meta financeira com venda com um jogador. Sim. E você joga a bomba pro próximo ano. Falar ainda em Palmeiras, Rafael, pra gente encerrar aí, eu estava vendo aí ontem à tarde, o Felipe Melo está para renovar com o Palmeiras, alguma coisa ventilada, que de repente até o próprio Boca Juniors tem interesse no Felipe Melo. Diretores do Boca Juniors, eu estava vendo ontem, diz que não tem nada a ver, não foi nada de informação, enfim. Então tá esse oba-oba que o Felipe Melo teria aí sondagem do Boca Juniors, caso, claro, o Palmeiras não renove com o Felipe Melo. Eu
na minha opinião, eu renovaria o contrato do Felipe Melo, porque ele é peça fundamental no esquema aí do Abel Ferreira. Mas ele tá meio no fim de carreira, né? Tá. Eu já acho difícil o Felipe Melo ser vendido, hein? Não sei não. Isso que eu falo. Ele é outra coisa. Ele é um bom jogador. Tecnicamente não se discute. Mas ele tá ficando lento, gente. Vamos. Mas física, ele tá começando a ficar devendo. É liderança. Não, já deve há um bom tempo. Hein? Hoje o Felipe Melo é liderança dentro do Palmeiras. Dentro de campo, fora do campo. Ele é. Mas eu acho que hoje o Felipe Melo é mais importante pro Palmeiras fora de campo do que dentro. Porque a gente tem que pensar, o time do Palmeiras, qualquer outro time, tem que pensar sempre no ano seguinte, no futuro, porque o Paulinho disse muito bem que não é só futebol, é negócio. E como negócio, o Felipe Melo não funciona mais. Na minha opinião, não funciona mais. Só para finalizar aqui, a gente recebeu várias mensagens dos amigos ouvintes e na hora a gente não tinha visto. Então ficou pendente aqui. O Marcelo mandou pra gente aqui, que Marcelo Donizete Faria. Após Marcelo Galhardo orientar Rafael Borré a não assinar um pré-contrato com o Grêmio e esperar propostas da Europa, segundo informações vindas da Argentina, o atacante do River Plate tem uma proposta do Brighton, da Inglaterra, para retornar ao continente europeu. Então tá explicado até então aí um dos prováveis motivos de não ter assinado esse pré-contrato com o Grêmio. Talvez lá vai ganhar talvez 3 vezes, mesmo 4 vezes. Pois tô resumindo a situação. Um abraço especial também meu amigo Marquinho do Planalto, tá participando aqui com a gente. Joga muito, Marquinho, hein? Joga demais. Joga muito, joga o dia inteiro, a noite inteira. A noite inteira. Grande abraço ao Marquinho. Por sua vez, o Léo Simone tá falando o seguinte, João. O Ferpa fala que eu pego muito a bola dentro do gol, mas ele não fala que ele é meu volante de marcação dentro do gol, tá? Grande abraço, mas você sabe, o bom goleiro tem que confiar no volante, né? Grande abraço ao Léo Simone. Por sua vez, o nosso amigo Tony Play, o rei do gado, mandou aqui, bom dia, o astrólogo futebolístico Mãe de Ná, bola de cristal, o melhor comentarista de rádio. O astrólogo? Paulo Júnior. Paulo. Tá certo. Passa lá depois do almoço, viu? Ele gosta muito de você, né, Paulo Júnior? Meu amigo de muitas décadas, mas eu não voto nele para presidente da Esportivo. É meu amigo, mas eu não voto. Tony Play aí. Tá sem moral aqui, o melhor comentarista. Grande abraço ao Play, todo dia tá com a gente, é bacana isso. Exatamente. Bom, gente, só pra gente finalizar o panorama esportivo aqui também, nós temos algumas informações rápidas, mas, por exemplo, o Atlético Mineiro tá chegando com a dívida, o que hoje tem no Galo, é de aproximadamente R$1 bilhão. 1 bilhão. A dívida não é muito diferente do Cruzeiro, não. Porém, o Galo tá estruturado e o Cruzeiro não. Só que um dos patrocinadores, inclusive dirigentes, o Rubens Menin, fala da finanças e fala que foi planejado. Dá pra planejar ficar devendo R$1 bilhão, Martinho? É muita coisa, né, gente? Como é que planeja? Eu vou ficar devendo R$1 bilhão. Planejar ficar devendo, dá pra planejar. Planejar pra pagar, formar caixa pra isso, aí é que eu quero ver onde vai. Aí que tá o planejamento. Porque, cara, ou seja, quando você, em contabilidade, quando você olha só um lado, que seria o débito e não olha o crédito, é claro que a coisa desanda lá na frente. Tomara, né? Estamos vendo tomara que times. Eles tenham tido algum plano milagroso aí, com venda excepcional de jogadores, porque só na base do patrocínio eu acho muito difícil o clube manter uma dívida desse tamanho. Mas ele tem aporte pra isso, né? O dono da MRV. Mas mesmo assim, outra coisa, tá fazendo estádio, né? Então a gente não sabe, né, essas programações aí também, esse pessoal aí que mexe com o futebol, principalmente das grandes equipes brasileiras, esse pessoal aí tem muita bala na agulha. A gente é que não fica sabendo, viu, Martins? Se nessa dívida, nesse planejamento, tiver incluído a construção do estádio, e aí, logicamente, vai ter um financiamento a longo prazo, porque também não consta isso? Não. Aí eu já começo, volto na minha opinião anterior. Mas se essa onda pegar, gente, o futebol brasileiro vai tudo lá pro buraco, vai quebrar, vai à falência. Planejar para ficar devendo? A gente tem visto, João. Quantos times a gente tem visto aí que não consegue se reerguer? Então, o Cruzeiro é um exemplo crucial. Exatamente. Os campeonatos brasileiros, gente, esse cidadão, esse diretor, o empresário, Rubens Menin, eu acho que ele tá pensando, esse aí tá fora do bumbo, hein? O planejar para ficar devendo, deve R$1 milhão, não pagamos, vamos planejar para ficar devendo mais deve 2. Bom, para finalizar aqui o panorama esportivo, também nós temos uma notícia do São Paulo, que tá num embate aí, se Rodrigo Nestor, que é um volante aí promissor da base, se fica ou não fica. O São Paulo tentou até então uma renovação contratual, mas não deu sucesso, inclusive o jogador
expôs o clube e também dirigentes em redes sociais. Aí o pessoal do São Paulo ficou pé da vida com ele, por quê? Ele não precisaria ter ido às redes sociais para poder manifestar a respeito da renovação contratual. Por sua vez, a gente vê esse negócio sendo recorrente no São Paulo. Perderam a mão mesmo lá, viu? O São Paulo sempre foi sinônimo de clube de vanguarda, era um clube que realmente era bem organizado. Hoje não, perdeu a mão. O próprio São Paulo deixa vazar as coisas pelos próprios jogadores. Exato. Falar alguma coisa do clube, da agremiação dele, não, tá errado. Faltou um pouco de respeito aí pro seu Rodrigo Nestor com o São Paulo. Jogador promissor, jogador que teve chance, teve oportunidade, saiu do São Paulo. Já fazer uma lambança dessa aí, precisa pensar melhor. São Paulo deve apresentar hoje ainda a nova proposta. É isso que eu tô vendo aqui, eu ia te falar isso agora. Tô vendo aqui, ó, a proposta tá prontinha, tá em cima da mesa, mas já surgiu esse penduricalho aí, vamos dizer assim. Mas a que eu tô lendo aqui, ele vai apresentar a proposta mesmo assim. Rodrigo Nestor ainda não é o ídolo do São Paulo, né, gente? Então, ele ainda não é o ídolo, tem que ir com o pé no freio. Espero eu que ele tenha tido aí, digamos assim, um desvio de conduta por função de idade, 20 anos, né, coisas assim, muito dinheiro subindo para a cabeça. É coisa de, vamos dizer assim, de inexperiência. Bom, por sua vez, no lado do Santos, aí, como é que tá a recuperação do Carlos Sanches? Lembra dele? Do Carlos Sanches? E faz falta no Santos, hein? Faz muita sim. falta. A questão é o seguinte, o Carlos Sanches está fazendo a sua recuperação em casa, esperando justamente ter condições para poder voltar a treinar junto com o elenco e poder voltar aos campos. Mas conforme você mesmo disse, João, faz muita falta ao Santos, né? Bom jogador. Queria ele no Cruzeiro, Paulo Júnior? Encaixaria bem, viu, Rafael? A questão é se ele queria. Será que ele vai querer ir pro Cruzeiro? Eu acho que ele mesmo machucado, ele falou, não, vou aguentar o tempo que for aqui. Até porque machucado ele não vai jogar em lugar nenhum, mas aguentaria aqui o tempo que for necessário, porque entre Santos e Cruzeiro, não menosprezando a equipe do Cruzeiro, logicamente, a gente não tá aqui para isso, mas hoje o cara prefere esperar o Santos, muito, muito mais lógico para a carreira do jogador. Exatamente. E outra coisa, gente, a gente tá falando de renovação, de jovem promissor e tudo mais, falamos do Palmeiras, falamos do São Paulo. O Corinthians está preocupado porque o contrato com o Rodrigo Varanda vence em 2021. Tem que correr para poder mexer os pauzinhos ali para renovar, hein? Esse aí sim, eu garanto que precisa. Eu vi alguns jogos, assisti alguns jogos do Corinthians. É um jogador promissor, jogador de qualidade. Esse aí sim, o Corinthians tem que cuidar, zelar bem dele. Que vai ser muito bom para a equipe. Só para você entender, João, o contrato dele, na verdade, não é final de 21, é comecinho de 22, é dia 31 de janeiro de 22. Ou seja, a partir de julho desse ano de 2021, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Olha, nós estamos então há 3 meses para resolver essa situação. Olha, a bola que ele vem jogando, eu venho vendo aí assistindo jogo do Corinthians, jogador que, na minha opinião, vai ser um futuro brilhante na equipe do Corinthians. Marcou gol em clássico, então ele já começou bem, né? Começou bem. É só o tal de Varanda aí, Varanda que talvez ele tenha que mudar um pouco o nome aí, Rodrigo Varanda. Passar pra cozinha, passar pra sala. Rodrigo Varanda. Não, o Corinthians vai ter que rebolar muito para manter esse menino também, gente. Porque se ele vier de graça, ótimo. Porque o Corinthians ele tem sistematicamente sempre aumentando a sua dívida com os jogadores. Sempre aumentando. Eu tava vendo uma reportagem aqui, já tem 73 milhões de reais em atraso só com os jogadores. Só com o jogador que já entrou, já saiu. E a famosa bola de neve, né? E a famosa bola de neve. Então, pode ter muitas ações judiciais aí com relação a isso. Só para finalizar, João Augusto, um abraço então pro Marquinhos Conká do Planalto. É o Marquinhos Conká. Grande abraço, Conká, aquele jogador jogando no Fluminense, o Conká, né? Grande abraço ao Marquinhos. Bem, tá aí, Panorama Esportivo fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Próxima atração Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para você e até